Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui aos nossos espectadores. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, professor universitário e mestre em Direito Tributário. A gente está gravando aqui nosso vídeo, hoje é dia 20 de março de 2021, às 17 horas e 26 minutos. E estamos dando seguimento aqui à nossa série do Impactos Jurídicos, onde a gente trata de temas, atualidades, né, novidades que têm impactos no mundo jurídico. E o tema do vídeo de hoje, pessoal, tem a ver com uma notícia que está sendo amplamente divulgada a respeito da ação movida pelo Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro no STF, questionando as medidas de isolamento social rígido, né, o tal do lockdown, adotadas pelos governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul, certo? E aí a gente vai estar justamente debatendo no vídeo de hoje. O lockdown, ele é a mesma coisa que estado de sítio, certo? E o que é justamente o que o presidente questiona na ação que ele moveu no STF. O lockdown pode ser instituído mediante decreto ou como ele entende, teria que ser por meio de lei aprovada pelo Poder Legislativo, tá? Então acompanha aqui a gente que a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre essa nova, vamos dizer assim, esse novo capítulo da nossa história política, né, desse novo questionamento do presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, para a gente entender essa questão, tudo, a gente precisa primeiro contextualizar o assunto, né? Entender um pouquinho do cenário, como é que está a questão da pandemia no país, enfim, para a gente conseguir contextualizar realmente a questão, tá? O Brasil já completou um ano que nós já completou um ano de pandemia da Covid, né? Iniciou em março do ano passado, né? Então já completou um ano que nós estamos vivendo esse cenário de pandemia, certo? O Brasil registrou 2.730 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e totalizou nessa sexta-feira, no caso ontem, 290.525 óbitos. Ou seja, resumindo, nós estamos nos aproximando a passos largos dos 300 mil óbitos, o que já configura realmente uma catástrofe sem precedentes, né? Estamos quase em 300 mil óbitos, tá? Outro detalhe, a média móvel de mortes, pessoal, no país, nos últimos 7 dias, chegou a 2.178, ou seja, acima de 2.000 mortes diárias, certo? Mais um, que inclusive é mais um recorde no índice. Inclusive, esse índice, a média móvel de mortes, vem batendo recorde atrás de recorde ao longo da última semana. Então, esse triste dado que a média móvel vem subindo e todo dia bate um novo recorde, certo? E outro dado, pela primeira vez, o país bateu a marca de 15 mil mortes por Covid em uma semana. Outro dado muito triste e lastimável, né? E isso em comparação à média de 14 dias atrás, foi uma variação, foi um aumento de mais de 50%. O que indica uma forte tendência de alta nos óbitos pela doença, tá bom? Então a gente está vendo aqui os números, são números alarmantes, certo? De aumento no número de mortes, principalmente. E agora vamos analisar, pessoal, um pouquinho a situação nos estados, tá? Isso pegando os dados de ontem, certo? Estados que encontravam-se com aumento, com crescimento no número de óbitos, né? Um total dos 27 estados, 20 estados mais o Distrito Federal, certo? Estavam com aumento no número de óbitos, certo? Então, praticamente o país inteiro, certo? Somente 4 estados estão em estabilidade, né, que é Rio de Janeiro, o Acre, a Bahia e Maranhão, e apenas 2 estados em queda, né, que é o Amazonas e Roraima, certo? O restante dos estados com crescimento, com alta no número de casos e de óbitos, né? Agora, lembrando aqui, pessoal, que especificamente em relação ao Amazonas, está em queda agora o estado, mas em janeiro, né, a gente acompanhou, passou por uma crise severa do sistema hospitalar, com falta de insumos básicos, como foi o caso do oxigênio, o que virou inclusive um caso de repercussão em comoção nacional, que eu acredito que a maioria de vocês acompanhou.
nessa questão da falta de oxigênio, gente morrendo asfixiada, infelizmente, né, em Amazonas, isso apenas 2 meses atrás, embora o estado agora esteja em queda, né, não faz muito tempo que passou por essa crise, certo? E, pessoal, dos 27 estados, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid iguais ou superiores a 80%. Então, a gente vê que o sistema de saúde, né, de 24 dos 27 estados estão com taxas superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90%. E em relação às capitais, 25 das 27 capitais estão com taxas iguais ou superiores a 80, sendo 19 delas superiores a 90. Então é isso, a gente está vendo que o sistema de saúde do Brasil está realmente beirando aí o colapso, realmente já está chegando na sua capacidade máxima, certo? E no caso do estado do Ceará, a taxa de ocupação dos leitos está em torno de 94%. Então, a gente esse é o cenário da doença. E, por fim, em relação à vacinação, o balanço da vacinação contra a Covid, na sexta-feira, ontem, né, tínhamos 11.492.854 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, certo? O que representa 5,43% da população brasileira, ou seja, um pouquinho mais de 5% da população brasileira foi vacinada com a primeira dose. E a segunda dose, pessoal, apenas 4.122.203 pessoas receberam, o que não chega a sequer 2%, é apenas 1,95% da população do país que recebeu as duas doses, então poderia se considerar, vamos dizer, imunizado ou vacinado, ou seja, menos de 2% da população recebeu as duas doses da vacina. Bom, pessoal, então esse aqui é um breve resumo do nosso cenário, que não é um cenário nada favorável, né, como a gente analisou aqui, certo? O que a gente pode concluir, então, é que o Brasil, inegavelmente, entrou em colapso sanitário e hospitalar, o país inteiro, certo? Infelizmente, essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão, que a vacinação está avançando a passos de tartaruga, né? A gente vê que pouquíssima, né, um percentual muito pequeno da população foi vacinado. E aqui, até para a gente conseguir ter uma comparação, é importante lembrar que os Estados Unidos já aplicaram 115 milhões de doses da vacina, enquanto a gente ainda não chegou nem a 12 milhões, certo? E até por causa disso, pessoal, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, enviou um documento para a vice-presidente americana, Kamala Harris, pedindo ajuda para que eles compartilhem uma parte dos estoques de vacina que eles têm, né? Inclusive assumindo que o país é o novo epicentro, né, da epidemia no hemisfério ocidental. Então estamos pedindo aí ajuda internacional para ver se a gente consegue realmente minimizar essa situação calamitosa que a gente está vivendo, né? E por fim, o que a gente pode realmente ver é que o Brasil virou o epicentro da epidemia a nível mundial, né? Então nós passamos aí todos os países, Estados Unidos, inclusive que vinha em primeiro lugar, agora nós passamos os Estados Unidos e nós nos tornamos o cemitério do mundo, né? De uma forma realmente absolutamente lastimável. Bom, então esse aqui a gente fez um breve resumo, pessoal, da questão da pandemia. E agora vamos entender um pouquinho da questão política, né? Esse conflito, né? Entre a posição do governo federal e a posição dos governadores dos estados, da imensa maioria dos governadores dos estados, certo? O que a gente vê, pessoal, que devido a esse avassalador avanço da pandemia, a esmagadora maioria dos governadores e prefeitos do Brasil vem adotando medidas de isolamento social rígido, né, o tal do lockdown, né? Nós estamos falando aqui não só desses 3 estados que o Bolsonaro está criticando, entrou com ação contra as medidas de lockdown, mas nós estamos falando do nosso próprio estado, o estado do Ceará, né? Nós estamos falando aí do estado de São Paulo, ou seja, a imensa maioria dos estados e municípios do Brasil estão adotando o isolamento social rígido, o tal do lockdown, para conter o avanço da doença, para reduzir a mortalidade galopante da doença e evitar o colapso absoluto do sistema de saúde, que já está no nível, né, no limite, na corda bamba, certo?
E o que a gente vê, pessoal, que não é só de hoje, mas desde o início da pandemia, a postura do presidente da República foi de minimizar e negar o problema, se posicionando sempre contra o isolamento social rígido, e não só isso, mas também promovendo manifestações, aglomerações, enfim, um franco descaso com a situação que o país está vivendo. Então a gente vê esse jogo político, essa questão política. O presidente contra as medidas de isolamento social rígido, né? E os governadores adotando essas medidas. Então a gente é o que a gente já vem acompanhando. No ano passado, pessoal, só para a gente recordar que como esse conflito não é de agora, já vem desde o ano passado, vamos lembrar aqui que o plenário do STF, né, se manifestou em 15 de abril de 2020, ano passado, né, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6341, que ressaltou que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Então, o STF, em 15 de abril do ano passado, entendeu que não é só competência da União, nem só dos Estados. Todos os entes têm o que a gente chama de competência concorrente. O que é isso? Significa que os entes eles têm atribuições compartilhadas, certo? Né? Justamente para, né, enfrentar a pandemia, certo? E respeitada a autonomia de cada um dos entes para tratar das peculiaridades locais. Foi o que o STF decidiu, certo? Em abril do ano passado. Justamente porque se questionava se os estados poderiam, por meio de decreto, dizer quais atividades poderiam ser consideradas essenciais ou não. E o STF bateu o martelo dizendo que sim, estados e municípios têm autonomia para decretar, para dispor quais atividades podem ser consideradas ou não essenciais, certo? E que essa competência para tratar de questões envolvendo saúde pública, ela é concorrente, ela é comum, né? Inclusive, está na nossa própria Constituição, no artigo 23, inciso 2, que fala é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública. Então, quanto a isso, martelo batido, perdão, que, né, não é só essa competência, ela é de todos os entes, certo? E, portanto, se a competência é de todos, a responsabilidade é de todos os entes, tá bom? E o que é interessante é que agora o presidente volta a questionar que, justamente, na realidade, ele volta a problematizar a questão, e ele está indagando o Supremo, pessoal, se a respeito dessa suposta necessidade de lei para instituir tais medidas rígidas de isolamento social. Então, o que o presidente está dizendo mais ou menos o seguinte, né, que essas medidas rígidas de isolamento social, o tal lockdown, só poderia ser instituído mediante lei. E lei a gente entende como um ato emanado do poder legislativo. Então, o que ele questiona é que os estados não poderiam, por meio de decreto, instituir essas medidas. Teria que ser por meio de lei, né? Ou seja, ato do poder legislativo, certo? Então, se a nível estadual, das assembleias legislativas, e a nível municipal, das câmaras dos vereadores. É isso que ele está alegando. E ele alega também que restrições ao direito de locomoção, certo? E à atividade econômica também, somente poderiam se dar por meio de decretação do estado de sítio, né? Então, ele fez também essa menção ao tal do estado de sítio, né? Que seria essa medida extrema e que, no entender dele, só nesses casos poderia ser adotar medidas de isolamento, de restrição ao direito de locomoção, certo? Vamos analisar aqui, pessoal, um pouco melhor esses argumentos nessa ação direta de inconstitucionalidade que o presidente entrou no STF, que é justamente a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6764. Nela, o presidente faz menção
algumas vezes a Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, e também a Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu as medidas para enfrentamento da pandemia da Covid. Então vamos falar principalmente aqui, pessoal, dessa lei que estabeleceu a Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu as medidas para enfrentar a Covid. E aqui vamos lá, o artigo 3º da lei, o que é que ele fala? Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Então, o artigo vai dizer, entre outras medidas, e vai dizer algumas dessas medidas que podem ser adotadas. Medidas de isolamento, né? No caso de separação de pessoas doentes ou contaminadas, né? Poderia isolar essas pessoas doentes e contaminadas, assim como bagagens, meios de transporte, mercadorias eventualmente contaminados. Quarentena. Estabelecer restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias. Né? Então, aqui ele fala a questão de isolamento e de quarentena, certo? Mas a gente vê que o isolamento e quarentena fala apenas de pessoas doentes ou contaminadas ou suspeitas de contaminação, né? Nesses conceitos. Além disso, o artigo 3º fala a possibilidade de realização de compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, uso obrigatório de máscara de proteção individual, e no inciso 6 vai falar restrição excepcional e temporária por rodovias, portos e aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. Então, essas são algumas das medidas previstas no artigo 3º que a gente analisou aqui. Então, aqui, o que é que a gente pode concluir por enquanto, pessoal? É que a lei, né, realmente 13.979, ela realmente não fala especificamente em restrição de horários de circulação de pessoas, nem em restrição de circulação de pessoas, então ela não faz menção a um toque de recolher, e ela não faz também, não fala em fechamento compulsório de atividades econômicas, né? Em lockdown, realmente a lei não faz menção a esses tipos de condutas, certo? Que é um dos questionamentos que o presidente faz. Mas um detalhe importante, como a gente já mencionou, o artigo 3º da lei, ao estabelecer as atribuições das autoridades para o combate à pandemia, ele fala que ela pode estabelecer as seguintes medidas, entre outras. Né? Então, ele vai falar das medidas, vai falar aqui, como a gente falou da restrição excepcional e temporária de locomoção interestadual e intermunicipal, entrada e saída do país, mas ela fala, elenca algumas medidas, mas expressamente diz entre outras. Ou seja, o artigo ele expressamente autoriza, pessoal, aquilo que a gente chama de interpretação extensiva. Né? No direito, essa interpretação extensiva significa que quando a lei ela prevê algumas situações, mas ela expressamente diz que outras situações similares também podem, né, seguir a mesma lógica, então significa que a lei não vai se restringir a essas situações que ela elenca. Ela expressamente permite que sejam adotadas medidas similares a essas que ela elenca ou que tenham objetivos semelhantes àquelas descritas. Então, isso que a gente diz com o artigo 3º, ele a gente deve interpretar de forma extensiva, né? Ou seja, o que ele prevê não é só aquilo ali são alguns exemplos, né? É o que a gente chama de rol meramente exemplificativo, são meros exemplos, não se resumindo nem se restringindo às medidas ali mencionadas, certo? Então a gente diz que o artigo 3º realmente não fala, né, Tibério, em toque de recolher, não fala em lockdown, mas ele fala em medidas muito similares a essas e ele não veda outras medidas semelhantes, possam ser adotadas que tenham mesmos objetivos que essas, certo? O próprio dispositivo admite outras medidas, entre outras medidas, tá? Então, né, é interessante ressaltar isso.
Então, pessoal, alguns questionamentos que a gente vai tentar analisar melhor aqui. Primeiro, pergunta 1. Medidas rígidas de isolamento social, lockdown, podem ser equiparadas à decretação de estado de defesa ou estado de sítio? Certo? Porque isso aí foi um questionamento que o presidente fez junto ao STF, dizendo que medidas como essa, de lockdown, de restrição à locomoção de pessoas e a restrição à atividade econômica, só poderiam ser adotadas no que se chama por meio do decreto de estado de defesa ou do estado de sítio, certo? E a gente vai ver. E realmente seria isso, né? Seria necessário decretar um estado de defesa ou um estado de sítio para que fosse autorizado o lockdown, certo? Vamos primeiro aqui entender o que é o estado de defesa, o que é o estado de sítio, tá? Essas são atribuições, pessoal, que são privativas do presidente da República e que precisam ser autorizadas pelo Congresso Nacional, certo? E são medidas de defesa para casos excepcionais, o estado de defesa e o estado de sítio. Primeiro, o estado de defesa. Está no artigo 136 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, é importante isso, que o estado de defesa no caso, voltado para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz sociais ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza, certo? Então, seriam esses dois casos, né, que se pode decretar estado de defesa. Instabilidade, grave e iminente instabilidade institucional ou regiões atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, certo? Então, primeiro, o que é um exemplo de uma grave e iminente instabilidade institucional? Por exemplo, um movimento paramilitar de revolta ou insurreição armada, né? Ou seja, parte da população ali se revolta, pega em armas, né? Declaram a revolução, certo? Ou insurreição, certo? Ou então um grave comprometimento das instituições, certo? Ou um grave comprometimento ao livre exercício dos poderes. Então, a ideia do estado de defesa é proteger, nesse caso, as instituições, né? Proteger o livre exercício dos poderes, né? No caso de uma instabilidade institucional, ou seja, as instituições, quando as instituições estão em perigo, que não é o nosso caso, certo? Aí a gente poderia perguntar, Tibério, mas isso não se enquadraria com uma calamidade de grandes proporções da natureza? Certo? Alguns exemplos de calamidade de grandes proporções da natureza. Por exemplo, um terremoto, um furacão, inundações, grandes secas, um vulcão, né, maremoto, né? Agora, o que eu entendo é que a pandemia não pode ser considerada uma calamidade de grandes proporções na natureza para a decretação de estado de sítio, por quê? É uma calamidade a pandemia? Né? Mas agora o que a gente vê é que para se decretar estado de defesa, essa calamidade ela tem que se limitar a locais restritos e determinados. E a pandemia não é o caso da pandemia, porque a pandemia ela atinge o país como um todo, tá? Então não é só num determinado estado, ou numa determinada cidade, ou uma determinada região do país, é o país inteiro que está passando pela pandemia. Então, como não é um local restrito determinado, não caberia decretação de estado de defesa. Então, a gente já descartou aqui a possibilidade de decretação de estado de defesa, certo? E o estado de sítio, né, que está lá previsto no artigo 137 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, a gente vê que o inciso 2 não se aplica, né, o inciso 2 do estado de sítio, porque a gente não está falando de estado de guerra, nem agressão armada, então, inciso 2 está descartado. Vamos analisar aqui
se poderia ser decretado estado de sítio com base nessa comoção grave de repercussão nacional, tá? Olha, particularmente, aqui eu estou emitindo minha opinião, eu entendo sim que a pandemia é realmente uma comoção grave de repercussão nacional, certo? O que, em tese, hipotética, eventualmente, né, por se tratar de uma comoção grave de repercussão nacional, poderia autorizar um estado de sítio, certo? Né? Porque a Constituição prevê essa hipótese. Mas eu entendo que o estado de sítio não seria a medida mais adequada para se combater uma pandemia, pois ela não, essa medida do estado de sítio, ela não foi criada, ela não foi pensada, não foi prevista na Constituição para casos como de pandemias, mas geralmente é um instituto voltado para, em caso de ameaças à ordem política, né? Enfim, quando é um Estado que é mais por essa questão de instabilidade institucional, né? Então isso tem mais um viés político, né? De ameaça à ordem política. E além disso, o estado de sítio ele é uma medida muito extrema, porque no estado de sítio há a possibilidade de restrição de direitos fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade de reunião. Então, eu entendo que o estado de sítio, embora em tese pudesse ser adotado, em tese, né, não é a medida mais voltada para o presente caso, certo? Então, até para a gente fazer aqui uma analogia bem prática, pessoal, como a medida do estado de sítio é muito extrema, né, existe aquela analogia que diz, não se atira em pardais com canhões. Por quê? Porque é um meio muito desproporcional, né? Se você quer atirar num pardal, é melhor uma baladeira do que um canhão, certo? Embora, né, a gente sabe que é melhor, na realidade, nem baladeira, nem canhão, nem nada, porque atirar em pardal ou em animal é um crime ambiental, né? Então é melhor não fazer nada disso. Enfim, né, só aqui a título de exemplo, de exemplificação, tá? Então, qual é a minha conclusão? A conclusão que eu posso chegar, né, que eu entendo, a minha análise, pelo menos, é que o combate à pandemia não se adequa bem aos objetivos do estado de defesa, nem aos objetivos do estado de defesa, nem aos objetivos do estado de sítio, porque esses institutos visam a outros propósitos, tá bom? Então, por isso que eu acho que lockdown é uma coisa, resumindo, na minha opinião, lockdown é uma coisa, estado de defesa, estado de sítio é outra. Porque o objetivo do lockdown aqui especificamente é uma questão de saúde pública e o estado de defesa e estado de sítio é para proteger as instituições, é para evitar que as instituições sejam a ameaça às instituições. Aqui a gente está vendo que o lockdown é para resguardar de uma ameaça à saúde pública. Então a gente vê que são medidas distintas para objetivos distintos, ok? Uma segunda pergunta, pessoal, é que justamente o presidente na sua ação ele questiona: medidas rígidas de isolamento social, tal do lockdown, podem ser determinadas por decreto, como já vem sendo feito pelos governadores e prefeitos, ou teriam que ser instituídas por lei, ou seja, por ato do poder legislativo. O presidente questiona justamente isso. Lockdown, essas medidas restritivas, não pode ser por decreto, tem que ser por meio de lei, né? E aí a gente vai analisar essa questão vendo o seguinte, é que os chefes do poder executivo, né, ou seja, os governadores, os prefeitos, eles podem exercer o que a gente chama o tal do poder regulamentar, né, por meio de decretos. Então, eles podem, sim, emitir decretos, exercer o poder regulamentar. Agora, o poder regulamentar ele tem que ser exercido em consonância de acordo com a Constituição Federal e com as leis. Ou seja, o poder regulamentar não pode extrapolar a Constituição, não pode extrapolar as leis, não pode ofender a Constituição nem as leis. Por quê? Porque no nosso sistema jurídico existe o que a gente chama uma pirâmide da hierarquia das normas. Ou seja, as normas existe uma escadinha, existe uma hierarquia, tá? Ou seja, existem normas mais importantes do que outras. Lá no topo dessa hierarquia nós temos a Constituição Federal, né, que está lá no ápice da pirâmide. Tá? Abaixo da Constituição Federal vem os tratados internacionais de direitos humanos, depois nós temos as leis, e
E abaixo das leis nós temos os atos que chamados infralegais, que vêm os decretos, vêm as portarias, vêm as resoluções. Então, os decretos, eles estão abaixo das leis e abaixo da Constituição. Então, realmente, os decretos não podem ofender a Constituição, não podem ofender a lei, certo? E é isso que o presidente questiona, que o decreto estaria ofendendo a lei e a Constituição, tá? Agora, lembrando que o poder de polícia é uma hipótese de exercício do poder regulamentar. Ou seja, os governadores e prefeitos, né, os chefes do poder executivo podem sim exercer poder de polícia através do seu poder regulamentar. E o poder de polícia está previsto aqui no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que fala o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública. Então, governadores e prefeitos podem exercer, porque são chefes da administração pública, podem sim exercer o poder de polícia, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, né? Então, o exercício de poder de polícia pode sim limitar ou disciplinar direitos, né, em razão de interesse público. E ele complementa: concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, né, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, o que a gente pode ver é que os chefes dos poderes executivos podem sim, né, por como eles exercem a atividade da administração pública, podem exercer o poder de polícia, podem e devem exercer o poder de polícia, certo? Limitando ou disciplinando alguns direitos. Se eles acharem que em função do interesse público, eles podem realmente limitar ou disciplinar alguns direitos, tá? Aí o parágrafo único dispõe do artigo 78 do Código Tributário: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, o questionamento que pode ser feito é se esse exercício do poder de polícia pelos governadores e prefeitos realmente está sendo um exercício regular do poder de polícia. É esse o questionamento que o presidente está fazendo. Se é regular esse exercício do poder de polícia, ou seja, o que ele questiona é que estariam havendo abusos ou desvios de poder, né, que os governadores estariam abusando do exercício de poder de polícia. E nesse caso, pessoal, a própria Constituição fala no artigo 49 que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, né? E a nível federal e a nível estadual e municipal é da competência dos poderes legislativos. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, conforme está previsto na própria Constituição, cabe ao Poder Legislativo, né, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: se um prefeito ou um governador edita um decreto e esse decreto eventualmente exorbitar do poder regulamentar, ou seja, abusar do poder, realmente houver um desvio de poder, não for regular o exercício desse poder regulamentar, por exemplo, do poder de polícia, o poder legislativo é que pode sustar esse ato, certo? Então, se a gente está falando de um decreto estadual, então quem poderia sustar esse decreto seria o Poder Legislativo estadual. Então, no caso aqui do estado do Ceará, o decreto poderia eventualmente ser sustado pela Assembleia Legislativa do estado do Ceará, certo? E se for um decreto municipal, esse decreto poderia ser sustado pela Câmara dos Vereadores, certo? Pela Câmara dos Vereadores. Então, aqui a Constituição diz que a quem cabe sustar poderes, esses atos que exorbitem no poder regulamentar é o Poder Legislativo, né? É o Poder Legislativo, tá? E agora também, pessoal, eventuais abusos, né, podem ser também
controlados pelo STF por meio do que a gente chama do controle de constitucionalidade, que foi o que o presidente fez. Ele, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ele questionou o Supremo, né, alegando a inconstitucionalidade dos decretos, né, do Estado da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. E, eventualmente, se o STF também tem competência para analisar a questão, e se ele entender que o decreto, ou trechos do decreto, são inconstitucionais porque ofendem a Constituição, porque entende que ofende a liberdade econômica, a livre iniciativa, ou ofende, digamos assim, a liberdade de locomoção, então o STF poderia declarar inconstitucional esses trechos do decreto, né? Eu, particularmente, entendo que o lockdown, que medidas de isolamento social são necessárias. Por quê? Porque a própria Constituição Federal prevê, né, no seu artigo 196, né, o direito fundamental à saúde, tá bom? Então, a própria Constituição Federal prevê, e que sendo, e, portanto, medidas que visem proteger, resguardar a saúde pública, certo? No meu entender, são medidas que configuram, sim, exercício regular do poder de polícia. Mas, no final das contas, quem vai dar a palavra final é o STF sobre essa questão. E também, eventualmente, eu entendo que os poderes legislativos dos respectivos estados e os poderes legislativos dos respectivos municípios poderiam sustar os atos normativos, caso se entenda que eles exorbitaram desse poder regulamentar. Então, pessoal, a gente finaliza aqui o vídeo, né? Tentamos aqui discutir um pouco essa questão, tá? A gente pede aí que vocês compartilhem esse vídeo, né? Dê um like aí, né? Sigam aqui o nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal e no nosso Instagram, tá bom? E nos vemos aqui no nosso próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau!